Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar um dos grupos de vilões mais temidos do universo de One Piece, o Bando do Barba Negra. Desde sua introdução na história, esse grupo de piratas se tornou uma ameaça constante para os personagens principais da série, desencadeando uma série de eventos emocionantes e imprevisíveis. Vamos explorar a história e as motivações desse grupo de vilões, além de discutir como eles se tornaram um dos mais memoráveis da série. O Bando do Barba Negra é composto por um grupo de piratas liderados pelo infame Barba Negra, também conhecido como Marshal de Teas. Cada membro do bando possui habilidades únicas e motivações individuais que os tornam personagens interessantes e perigosos. Começando pelo próprio Barba Negra, ele é um dos principais antagonistas da série. Ele possui a habilidade da Fruta da Escuridão, Yami no Mi, que lhe permite controlar e manipular a escuridão. Sua ambição é se tornar o rei dos piratas, e para alcançar esse objetivo, ele está disposto a fazer qualquer coisa, inclusive trair e derrubar seus próprios aliados. Outro membro notável do bando é Jesus Burgess, conhecido como Campeão da Coliseu. Ele é um homem extremamente forte e habilidoso em combate corpo a corpo. Burgess é movido pela ambição de se tornar um dos Yonkous, os 4 piratas mais poderosos do mundo. Ele é conhecido por sua lealdade cega à Barba Negra e é encarregado de recrutar novos membros para o bando. Doc, que é outro membro do bando, reconhecido por sua aparência esquelética e sua conexão com cavalos. Ele é responsável por fornecer medicamentos e poções para o grupo. Sua motivação principal é desconhecida, mas ele é frequentemente visto junto com o bando, usando sua inteligência e conhecimento médico para ajudar seus companheiros. Lafitte é um membro do bando que possui a habilidade de voar e é conhecido por sua astúcia. Ele é visto como um espião e um informante, e suas motivações são um tanto misteriosas. Ele costuma servir como uma ponte entre o bando do Barba Negra e o submundo do crime. Além desses personagens, o bando do Barba Negra tem outros membros notáveis como Van Gur, Shiryu, Avalo Pizarro e Catarina Devon. Cada um deles possui habilidades especiais e contribui de maneira única para as ambições de Barba Negra. Eles formam uma equipe formidável e implacável, causando estragos por onde passam e representando uma ameaça constante para os personagens principais de One Piece. A conexão desses personagens com outros personagens do universo de One Piece é fascinante. Alguns membros do bando do Barba Negra têm conexões diretas com personagens importantes como Barba Negra, que tem uma conexão com o passado de Luffy e seu irmão Ace. Essas conexões adicionam camadas adicionais de conflito e tensão à narrativa, criando confrontos emocionantes e recheados de história. No geral, o bando do Barba Negra é uma força a ser reconhecida no mundo de One Piece. Com seus membros carismáticos, habilidades poderosas e motivações obscuras, eles representam uma ameaça formidável e adicionam um elemento emocionante à história. Desde sua primeira aparição em One Piece, o bando do Barba Negra tem sido uma força disruptiva e cada vez mais poderosa na história. Eles começaram como um grupo de piratas relativamente desconhecido, mas rapidamente ganharam destaque e se tornaram uma ameaça significativa para os personagens principais. Uma das primeiras ações notáveis do bando do Barba Negra foi a captura de Porgas de Ace, irmão de Monk de Luffy e membro dos piratas do Barba Branca. Isso levou a um confronto épico entre o bando do Barba Negra e a tripulação dos piratas do Chapéu de Palha, resultando na morte de Ace e desencadeando uma série de eventos que abalaram o mundo de One Piece. Após a morte de Barba Branca, Barba Negra aproveitou a oportunidade para roubar o poderoso poder da Fruta do Terremoto, Gura Gura no Mi, anteriormente pertencente à Barba Branca. Com essa nova habilidade, Barba Negra se tornou ainda mais formidável, demonstrando sua ambição de se tornar um dos Yonkous. Ao longo da história, o bando do Barba Negra continuou a crescer em poder e influência. Eles recrutaram novos membros e conquistaram territórios, estabelecendo sua própria ilha chamada Terras do Barba Negra. Além disso, eles foram capazes de se infiltrar em importantes eventos e organizações, como a Batalha de Marineford e o Submundo do Crime. As ações do bando do Barba Negra têm tido um impacto significativo na trama geral de One Piece. Sua presença ameaça os equilíbrios políticos e a ordem estabelecida no mundo dos piratas.
Eles desafiam as estruturas de poder existentes, representando uma nova geração de piratas que busca alcançar seus próprios objetivos e redefinir o status quo. Além disso, o bando do Barba Negra tem uma conexão direta com o protagonista Luffy e sua busca pelo One Piece. Barba Negra é considerado um dos principais antagonistas de Luffy, e suas ações têm impulsionado a narrativa e servido como um obstáculo a ser superado. É interessante notar como o bando do Barba Negra reflete temas recorrentes em One Piece, como ambição, poder e as várias facetas da pirataria. Eles personificam a ideia de que nem todos os piratas são movidos por ideais nobres, e que alguns estão dispostos a usar meios questionáveis para alcançar seus objetivos. No geral, as ações do bando do Barba Negra têm tido um impacto duradouro e significativo na trama de One Piece. Eles são um grupo formidável e implacável, cujas ações continuam a moldar o curso da história. A história do bando do Barba Negra em One Piece aborda uma série de temas e mensagens poderosas, como ambição, poder e traição. Esses temas são relevantes para a vida real e são explorados de maneiras interessantes e impactantes dentro do universo do anime. A ambição é um tema central que permeia o bando do Barba Negra. O capitão Marshall D. Teat, conhecido como Barba Negra, é movido por uma ambição desmedida de se tornar o rei dos piratas. Ele é apresentado como um personagem astuto, calculista e disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Sua busca pelo poder é um reflexo da ambição humana e das diferentes formas que ela pode assumir na vida real. O bando do Barba Negra serve como um lembrete de como a ambição, quando levada ao extremo, pode levar a consequências destrutivas tanto para o indivíduo quanto para aqueles ao seu redor. O tema do poder também é explorado de maneira profunda na história do bando do Barba Negra. Ao adquirir a habilidade de usar 2 frutos do diabo, Barba Negra demonstra um desejo insaciável por poder e uma vontade de superar todos os obstáculos em seu caminho. A busca pelo poder é uma característica comum em muitas histórias e na vida real, e o bando do Barba Negra oferece uma representação vívida das implicações e consequências de buscar o poder a qualquer custo. A traição é outro tema recorrente associado ao bando do Barba Negra. Ao longo da história, eles são retratados como um grupo que não hesita em trair seus aliados ou aproveitar oportunidades para alcançar seus próprios objetivos. Essa traição cria tensão e conflito, não apenas entre o bando do Barba Negra e os Chapéus de Palha, mas também entre os próprios membros do grupo. Essa dinâmica ressalta como a traição pode abalar relacionamentos e trazer consequências negativas tanto para os traidores quanto para aqueles que são traídos. Esses temas, embora sejam explorados dentro do contexto da história de One Piece, possuem relevância no mundo real. A ambição, o poder e a traição são elementos presentes na sociedade humana, e a maneira como são abordados na narrativa do bando do Barba Negra pode servir como reflexão sobre as complexidades desses temas. A história nos lembra dos perigos e das armadilhas que podem surgir quando se busca o poder de forma desmedida, da importância de lealdade e confiança em relacionamentos e da necessidade de equilíbrio e autocontrole em nossas ambições. Em suma, a história do bando do Barba Negra em One Piece aborda temas poderosos como ambição, poder e traição. Esses temas são relevantes para a vida real e são explorados de maneiras complexas e significativas na narrativa. Ao acompanhar a trajetória do bando do Barba Negra, somos convidados a refletir sobre as implicações desses temas em nossas próprias vidas e em nossa sociedade. O bando do Barba Negra desempenha um papel significativo na história de One Piece, afetando os personagens principais e a trama geral de maneiras impactantes. Discutimos como os membros do grupo, liderados por Barba Negra, possuem habilidades únicas e motivações ambiciosas, resultando em confrontos intensos e momentos de traição. Através de suas ações, o bando do Barba Negra adiciona tensão e drama à história, proporcionando desafios formidáveis aos Chapéus de Palha. Discutimos as lutas memoráveis envolvendo o bando do Barba Negra, como a batalha contra Ace e a batalha final em Marineford, enfatizando como essas cenas de ação são animadas de forma empolgante e complementadas pela trilha sonora emocionante. Além disso, exploramos os temas universais transmitidos pela história, como ambição, poder e traição, ressaltando sua relevância para a vida real.
Incentro você a ler o mangá ou assistir ao anime para mergulhar nas aventuras emocionantes do universo de One Piece. Ao acompanhar as histórias e os confrontos do bando do Barba Negra, você experimentará uma trama cativante e cheia de reviravoltas, além de se envolver com personagens complexos e suas jornadas individuais. Não perca a oportunidade de explorar esse incrível mundo criado por Eiichiro Oda e descobrir por si mesmo o impacto do bando do Barba Negra na história de One Piece.